Fala, meus queridos. Vamos lá. Vamos fazer a resolução dos nossos exercícios que ficaram da última aula, certo? Eu lembro que eu terminei PFC e probabilidade na apostila, terminamos, e eu marquei para a aula de terça-feira para que você fizesse em casa, né, treinasse em casa, página 227, 229 e 233, num total de 10 questões. Então, vem com o tio, espero que você tenha feito. Vou fazer a resolução para você conferir com a sua resposta, certo? Então, vamos lá. A primeira questão da página 227. Dá uma olhada. Uma loja tem 10 modelos de telefone disponíveis em 4 cores. Tiago quer comprar um telefone nessa loja. Quantas escolhas são possíveis? Preste atenção que esse é um problema clássico de princípio fundamental de contagem, onde o evento pronto é ele comprar o aparelho, certo? O telefone. Só que tem um detalhe, ele tem duas maneiras para que isso aconteça. Ele passar pela escolha do quê? Dos modelos e pela escolha da cor. Então vamos analisar a resposta, olha lá, a resolução. Duas opções a serem analisadas. Modelo e cor. Deixa o tio pegar a canetinha aqui, beleza? Então vamos lá. Para o modelo, observa que você tem aqui, 10 possibilidades de modelos diferentes, certo? E você tem 4 cores diferentes. Então, quantas possibilidades de modelo nós temos aqui? 10. Quantas possibilidades de cor? 4 possibilidades. E para que o evento aconteça, qual é o evento? Ele comprar um aparelho, escolher um aparelho para ele fazer a compra. Pelo princípio fundamental de contagem, nós temos que multiplicar essas possibilidades, o que vai dar um total para a gente de 40 possibilidades diferentes. Ok? Certo? Vem com o tio para a segunda questão. Vamos lá. Paulo possui 3 bolinhas vermelhas numeradas, V1, V2 e V3, 5 bolinhas azuis numeradas, de A1 até A5, e 4 bolinhas roxas também numeradas de R1 até R4. Quantos trios com uma bolinha numerada de cada cor Paulo poderá formar? Vamos ver um trio? Olha aí um trio. Então, o Paulo vai escolher para a primeira colocação uma bolinha vermelha, para a segunda uma bolinha azul, né? E a outra a roxa. Ó o VAR aí, galera. Não é o VAR lá do futebol, hein? Se liga. Então, quantas opções de bolinha vermelha ele tem? 3. Quantas opções de bolinhas azuis ele tem? 5. Quantas opções de bolinhas roxas? 4. Pelo princípio fundamental de contagem, o trio tem que ser formado pelas 3 cores. De quantas maneiras ele pode fazer isso? Multiplicando as possibilidades de cada uma das etapas. Escolher a bolinha vermelha, escolher a azul e escolher a roxa. Isso vai dar um total para a gente, 3 vezes 5, 15, né? 15 vezes 4, 60 possibilidades diferentes. Ok, galerinha? Vamos que vamos. Continuando, página 229. Foram 5 questões dessa página. Vamos lá. Quantos números de 2 algarismos distintos existem? Eita! Quantos números de 2 algarismos diferentes? Primeiro eu tenho que lembrar os algarismos básicos. Quais são os algarismos básicos? Eles vão do 0 até o 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por que não tem mais? Esses aqui são os básicos. Esses aqui você forma todos os outros. Então, do 0 ao 9, eu tenho quantas possibilidades? 10 possibilidades. Confere? São os algarismos básicos, do 0 ao 9, ok? Beleza, então vamos lá. Eu quero formar números de 2 algarismos, então eu vou montar aqui as 2 possibilidades. O primeiro algarismo para o segundo algarismo. A questão é a seguinte, um número de 2 algarismos, 0, 1, é considerado 2 algarismos? Não, 0, 1 é 1 algarismo. Então eu não posso usar aqui, o 0 no início. Então, diminui o número de possibilidades ali para aquele primeiro algarismo, que seriam os 10, diminui para 9, porque eu não posso repetir.
certo? Eu não posso colocar o 0 ali, na verdade, no início, ok? Então, eu tenho quantas possibilidades para esse início aí, primeiro algarismo? Só 9. O 0 não pode começar ali, ok? Ele não é considerado um número de 2 algarismos. O número de 2 algarismos é a partir do 10, 11, 12, 13, não é isso? Então, olha só. Como ele não falou nada em repetição, de negar a repetição, eu posso ter o número 11. É um número de 2 algarismos. Então, eu posso ter o número 1 aqui no início e o número 1 aqui, eu posso repetir. Posso ter o número 0 aqui, o 0 já volta. Então, voltam todas as possibilidades para a segunda etapa. Então, a segunda etapa vão ter 10 possibilidades. Isso vai dar um total para a gente, pelo princípio fundamental de contagem. O número ele é formado pelo primeiro algarismo e pelo segundo algarismo. Um que vai ocupar a primeira posição e que vai ocupar a segunda posição. Unidade, dezena, certo? Formado pelos dois. Ok? Então, precisa de um e precisa do outro. Pelo princípio fundamental de contagem, vamos multiplicar as possibilidades. Um total aí de 9 vezes 10, 90 números diferentes. Certo? Podem ser formados aí de 2 algarismos. Ok? Segunda questão, vem contigo. Quantos números de 3 algarismos distintos? Então, lembra da história do 11? O 11 poderia aqui, na primeira questão. O 11 não pode agora na questão 2. Até mesmo porque é 3, né? São 3 algarismos. Mas se fosse aqui, ó, 121, vai poder fazer parte aqui dessa segunda questão da resposta? Não. Por que não? Porque ele fala em algarismos distintos, ou seja, os 3 números que vão compor, os 3 algarismos que vão compor aquele número tem que ser totalmente diferentes. Então vamos lá, calcular as possibilidades. Quantas possibilidades eu tenho para o primeiro? Do 0 ao 9. Eu posso ter o 0 ali? Não. Então já diminui para 9 possibilidades o primeiro algarismo, ó, 9 possibilidades. O segundo, o número que eu já usei aqui, eu não vou poder usar aqui, ó. Porque eu não vou poder repetir. Então, por exemplo, se eu escolhi o número 3 para cá, ele não vai poder aparecer aqui. Mas o 0 já volta para cá, né? O 0 já pode. Tá entendendo? Ó? Eu já usei o número aqui. Então, diminuiu para 9 possibilidades. Então, eu tenho 9 possibilidades para o segundo. Para o terceiro, eu já usei 2 algarismos das 10. Ó. Então, só restam quantas possibilidades para cá? 8. E pelo princípio fundamental de contagem, nós vamos multiplicar cada uma das etapas. Multiplicando as 3 etapas, ó, 9 vezes 9, 81. 81 vezes 8, 648 números diferentes de 3 algarismos. Já pensou se tu tivesse que contar de um por um? Olha como o princípio fundamental de contagem vem e te mostra o resultado. Né? Show de bola. Vamos lá, terceira questão. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os algarismos 2, 4, 6, 7, 8 e 9? Agora ele já reduziu os algarismos, né? Tu não vai precisar das 10 possibilidades, tu vai trabalhar só com esses que ele está te dando. Então, olha só. Primeiro algarismo, segundo e terceiro que vão compor aquele número. Ele está falando de distintos, hein? Tu não pode repetir. Então, quantas opções eu tenho para o primeiro algarismo? Ó, é 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Então, 6 opções para o primeiro. O número que eu usei aqui, eu não vou poder usar aqui. Então, vai diminuir uma opção lá para o segundo. O número que eu usei aqui, não vou poder usar aqui. Vai diminuir outra opção. Então, 4 opções para o último algarismo. Pelo PFC, que não é Premier Futebol Clube, é princípio fundamental de contagem, temos que multiplicar e multiplicar as possibilidades. Nós vamos ter um total aí, ó, de 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120 números diferentes. Certo? Beleza? Vamos que vamos. Vem contigo aqui, ó. Página 229 ainda. Questão 5. Olha a questão 5, que interessante. Quantos números de 3 algarismos menores que 700 podem ser formados com os dígitos 4, 5, 6, 7, 8? Considerando que, ó, observa que só tem aqui, ó, 5 opções de números, certo? Considerando que, olha lá, os algarismos podem se repetir. Então, eu posso ter aí um número 444.
eu posso repetir números. Então, 444 vai fazer parte dessa contagem, certo? Vem com o tio. Eita, por que apareceram 3, tio? Porque ele quer os números menores que 700. E com esses números que foram dados aqui, ó, menores que 700, eu só vou ter os que começam com 4, os que começam com 5 e os que começam com 6. A partir daí, se começar com 7, com 8, não vai ser mais menor do que 700. Então, eu só quero os menores. Então, eu quero aí 3 situações. Eu vou ter que calcular o número de possibilidades dos que começam com 4, o número total dos que começam com 5 e o número total dos que começam com 6. Certo? Vem contigo, olha lá. Então, eu vou colocar lá o início amarrado já, ó. Amarrado com 4, 5 e 6. Ok? Então, olha só. Tenho que observar agora a segunda e a terceira posição de cada uma das relações, cada uma das situações. Observe que se vai começar com 4 aqui, ó, eu tenho só uma opção, só um 4, porque eu só tenho esse 4. Então, só uma opção para cá, certo? Para o segundo lugar e para o terceiro lugar, lembra, eu posso repetir números. Então, o número que eu usei aqui, o 4, ele pode aparecer aqui e pode aparecer aqui também. Então, eu volto a ter 5 opções para cá e 5 opções para cá. E isso vai acontecer para os outros 3. Para o que começa com 5, para o que começa com 6. Ó, começou com 5, já está amarrado ali o 5. Então, só tem uma opção para ele, começar com 5. Eu posso repetir números aqui, ó. Então, eu posso ter 5 opções para o segundo, 5 opções para o terceiro. A mesma coisa. Começou com 6, já está amarrado o 6 no início. Quantas opções eu tenho para começar com 6? Eu só vou amarrar o 6 ali, ó. É uma opção para ele. Uma opçãozinha para ele. Então, restou aqui para o segundo lugar 5 e para o terceiro lugar também 5, porque eu posso repetir números. Se liga. Aqui poderia ser 666, 555, certo? Pelo princípio fundamental de contagem, nós temos que multiplicar todas as possibilidades, ó, individuais, tá? Aqui é uma situação que começa com 4, aqui é outra situação que começa com 5, aqui é outra situação que começa com 6. Então, vamos lá. Cada uma das situações vai me dar uma resposta, ó. Então, você vai ter, ó, 1 vezes 5, 5, 5 vezes 5, 25. 25 números que começam por 4 e que podem ser repetidos. 25 que começam com 5, 25 que começam com 6. Isso vai me dar um total de quanto? Tenho que somar. 25 mais 25 mais 25. Ou seja, 3 vezes 25. Que isso vai dar para mim 75 algarismos diferentes. Ok? Letra A, podem se repetir. Letra B, não pode repetir. Dá uma olhada na letra B. Olha só. Os algarismos não podem se repetir. E agora? A situação é a mesma. Tenho que analisar 3 situações. Por quê? Menores que 700. Então, tem que ser os que começam com 4, os que começam com 5 e os que começam com 6. Vamos lá. Dá uma olhada. Você tem aí, ó, 4, 5 e 6. Quantas opções para cada um? Tem que analisar o segundo e o terceiro lugar, certo? Quantas opções que começam com 4? Uma. Agora, preste atenção. Eu não posso mais repetir. Se eu já usei o 4 aqui, não vou poder usar o 4 aqui. Então, diminui. Como eu tinha aqui 5 algarismos, eu já usei um aqui. Então, para cá eu só tenho 4 opções. E eu não posso repetir o número que eu já usei aqui e aqui, ó. Então, vai reduzir mais uma, né? Então, eu vou ter 3 opções apenas. E isso vai servir para todas as outras análises. Olha lá. Uma opção para o 5, para começar com 5. 4 opções para o outro número, para o segundo número, já que começou com 5. 3 opções para o outro, ok? Mesma coisa porque começar com 6. Uma opção, que só tem o 6 ali para amarrar. 4 opções para o segundo e 3 opções para o terceiro. Pelo PFC, o tio tem que multiplicar todas as possibilidades. Gente, eu estou fazendo no mouse. Aqui é o xizinho da multiplicação. Você pode fazer só um pontinho também lá no seu caderno, na sua apostila. Tá tudo certo. Como é que vai ficar? 1 vezes 4, 4. 4 vezes 3, 12. Ó. 12 para cada um. Ou seja, 12 números sem repetições que começam com 4.
12 números sem repetições que começam com 5, 12 números sem repetições que começam com 6. E isso vai me dar um total de quantos números sem repetir, sem ser repetido? 3 vezes 12, 36. Certo? Aqui é como se eu tivesse o número 530, e 30 não, que não tem o 3, né? 578, certo? Aqui, ó, aqui eu posso repetir, aqui poderia ser 665, é um número, ó, observa que aqui o 6 repetiu 2 vezes, é um número que está aqui, né? Dentro desses 25, ó, certo? Contabilizados aí pra gente. Aqui pode repetir, aqui não pode repetir, ok? Linda demais essas questões, né? Cuidado, tem que usar a visão Thundercat aí. Olha lá, questão 6, última questão dessa página. De quantas maneiras diferentes podem ficar em fila 7 pessoas? Eita, 7 pessoas em fila indiana. Eu vou ter primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Olha o que vai acontecer. 7 tracinhos, cada um representando um lugar na fila. Ok? Quantas opções eu tenho de pessoas para colocar lá no primeiro lugar? Pode ser qualquer uma das 7. Então eu tenho 7 opções. Quantas opções para o segundo lugar? 6. Para o terceiro, 5. Para o quarto, 4. Para o quinto, 3. Vai diminuindo, né? As pessoas vão se colocando na fila. Para o sexto, 2. Para o sétimo, 1. Ou seja, pelo princípio fundamental de contagem, vamos multiplicar todas as possibilidades. Eita, tio, é isso mesmo? É isso mesmo. 7 vezes 6, o resultado vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ó. Isso vai dar para a gente quanto, hein? 6 vezes 7, 42, 5 vezes 42, 210. 210 vezes 4 vai dar 840. 840 vezes 3. 840 vezes 3. Bora fazer aqui? Eita, tio, não precisa. O tio quer fazer. 3 vezes nada, nada. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 8, 24 e 1, 25. Eita, 2.520. Vezes 2, que está faltando aqui, ó. Então, vezes 2 vai dar 50.040, né? 50.040 maneiras diferentes. Cara, são 7 pessoas só na fila. E quantas maneiras diferentes de arrumar essas pessoas na fila? 5.040 maneiras diferentes. Eita, matemática, pai d'égua. Meu Deus do céu. Vamos que vamos. Última página. Página 233. Vamos que vamos. Olha lá, são 3 questõezinhas. Primeira. Fernando, Luana, Pedro, Alexandre, Isabel, Marta e Carla participaram de um torneio interno de xadrez na escola. Considerando que todos têm a mesma probabilidade de ficar em primeiro lugar, responda as questões a seguir. Letra A. Quantas são as possíveis combinações de colocação desses participantes no campeonato? Ou seja, são 7 pessoas. 7 pessoas. Então vai ter o primeiro lugar, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Igual a questão das pessoas que a gente arrumou na fila. Mesma coisa. Então, de quantas são as possíveis combinações de colocação? Quantos resultados possíveis? Então, nós temos 7 pessoas até o 7º lugar, né? Primeiro lugar até o 7º lugar. Quantas opções para o primeiro lugar? Já que todos têm a mesma probabilidade. Então, quantas possibilidades para o primeiro? 7. Quantas para o segundo? 6. Para o terceiro? 5. Para o quarto? 4. Para o quinto? 3. Para o sexto? 2. Para o sétimo? 1. Certo? E pelo princípio fundamental de contagem, vamos que vamos multiplicar todas as possibilidades. Olha aí. Então, multiplicando tudo, vamos ter lá os 5.040 que nós vimos ainda agora, não foi? Então, tem 5.040 possibilidades diferentes de resultados aí para essas pessoas que estão disputando essa partida, ok? Letra B. Qual é a probabilidade
de Fernando ser o primeiro colocado? Eita, probabilidade, lembra? Casos favoráveis para casos possíveis. Primeiro eu vou analisar casos possíveis. Quantas pessoas nós temos? São 7. Qualquer uma das pessoas podem chegar em primeiro. Elas têm a mesma probabilidade, ele falou, de chegar lá em primeiro. Então, casos possíveis, 7 pessoas. Mas a questão está pedindo o Fernando. Quer saber o Fernando? O Fernando é uma pessoa só, cara. Então, ele é o teu caso favorável, que a questão está pedindo. Caso favorável, uma pessoa. Então, como é que fica? Probabilidade. Dá uma olhada, olha que show. Casos favoráveis, casos possíveis. 1, que é o Fernando, em 7. Aí eu já pego esse 1 em 7 e multiplico por 100 para dar o resultado em porcentagem. Então, vai ficar, ó, 1 vezes 100 é 100, é como se eu estivesse dividindo aqui, ó, 100 dividido por 7. Fazendo aqui, ó, 10 por 7 dá 1. 1 vezes 7, 7, sobra 3. Baixa o 0. 30 por 7 dá 4. 4 vezes 7, 28. Sobra 2. 2 não dá, bota um 0 aqui, uma vírgula. Aí vai dar 2, porque vai passar se botar 3, né? E aí o resultado mais próximo que a gente obtém com duas casas decimais, 14,28%. Ok? Vamos para a segunda? Vem contigo. Segunda questão. Segunda não, é a terceira, né? Eu não marquei assim na sequência, marquei a 1, 3 e 5, se não estou enganado dessa página. Vamos lá. Terceira. A sorveteria de Fábio oferece sorvete na casquinha com 6 opções de sabores: morango, limão, abacaxi, creme, floco e chocolate. Certo? Olha lá. De quantas maneiras diferentes, de quantas maneiras é possível montar um sorvete com 2 bolas de sabores diferentes? Olha lá, sabores diferentes. Então, eu tenho que ver o número de opções para a primeira bola e para a segunda bola. Dá uma olhada. Primeira bola e segunda bola de sorvete. Primeira bola, quantas opções são? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 opções. E ele quer o sorvete com bolas diferentes, não quer a mesma. Então, são 6 para a primeira. Já que tu já usaste ali o chocolate na primeira, na segunda tu não vai poder usar chocolate. Tu vai ter que escolher outra. Diminui o número de opções. Para quanto? Para 5. E pelo princípio fundamental de contagem, nós temos que multiplicar essas possibilidades, que vai dar um total para a gente de quanto? 6 vezes 5, 30 possibilidades diferentes, 30 sorvetes diferentes. Certo? Olha aqui, analisa comigo o seguinte. Se eu escolher a primeira sendo morango, aí eu vou ter 5 opções para escolher depois, ó. Limão, abacaxi, creme, flocos e o chocolate. Não é o chapolim colorado, tá? É o chocolate aqui, ó. Certo? Observa que se eu escolher limão, o chocolate vai aparecer como segunda opção. Se eu escolher o abacaxi, o chocolate vai aparecer como segunda opção. Se eu escolher o creme, o chocolate vai aparecer. Ou seja, o chocolate aparece 5 vezes. Como opção para cada um que eu escolher primeiro. Mas se eu escolher o chocolate como primeiro, ele vai ter mais 5 opções, ó. Ou seja, eu tenho chocolate com 5 opções, aparecendo na segunda colocação, e ele em primeiro com mais 5 outros. Ou seja, só o chocolate, cada um deles vai aparecer 10 vezes. É ou não é? Dá uma olhada aí, ó. Essa análise é interessante para a gente resolver a segunda questão, a letra B. Qual é a probabilidade de um cliente pedir um sorvete com 2 bolas de sabores diferentes? 2 bolas de sabores diferentes. Quantos casos possíveis eu tenho? 30. Então, já sei que aí é meus casos possíveis para essa questão, já que ele quer probabilidade. Casos favoráveis, casos possíveis. Ok? Beleza. Das quais, uma delas é o chocolate. O chocolate aparece em quantas? Em 10. Então, casos possíveis da questão são 30. 30 maneiras que vai ter bolas diferentes no sorvete. Casos favoráveis a ter chocolate. Aí foi o que eu falei aqui, ó. O chocolate como segunda opção, ele vai aparecer para os outros 5. E ele como primeira opção, ele vai combinar com os outros 5. Ou seja, ele tem 10 opções de
chocolate. Ele aparece 10 vezes. Certo? Beleza? Olha lá. Então, a probabilidade vai ser casos favoráveis, 10, sobre casos possíveis, que são quantos? 30. Simplificou um zero de cima com um zero de baixo, 1/3. 1/3 vezes 100, para transformar em porcentagem. Que eu vou ter que dividir o 100 por 3, que vai dar 33,33% aproximadamente, que vai aparecer chocolate, né, nesse sorvete aí de 2 bolas diferentes. Vem com o tio para a última questão. Muita calma nessa hora, se liga, usa a tua visão Thundercat. Vamos lá. Caio está participando de uma gincana com mais 3 colegas. Então são 4 pessoas, né? O Caio mais 3 colegas. Através de um sorteio, a professora escolheu 2 pessoas entre eles para participar de 2 rodadas. Letra A. De quantos modos ela pode escolher 2 duplas diferentes entre os 4 colegas? 2 duplas diferentes. Vamos ver com essas 4 pessoas quantas duplas a gente poderia formar primeiro? Vamos lá. Ó. Como são 4 pessoas separadas em duplas, nós temos aqui o seguinte. Primeira pessoa e a segunda pessoa da dupla. Ó. A primeira pessoa eu tenho 4 opções para escolher, a segunda pessoa eu tenho 3 opções. E pelo princípio fundamental de contagem, isso me daria aí um total de, 12 duplas. Só que tem um detalhe. Olha o detalhe curioso. Eu coloquei escrito para ti, para você ter isso aí no vídeo. Para eu não ficar riscando, para não ficar feinho. Olha lá, olha o que vai aparecer para ti. Porém, temos que considerar uma situação. Entre essas duplas podem ocorrer repetições. Por exemplo, ó, vamos pensar aqui que uma dessas 3 colegas seja a Bruna. Então, eu vou ter Caio e Bruna. E se a professora escolher Bruna e Caio, não é a mesma dupla? Ora, é a mesma dupla. O que isso vai caracterizar para a gente? Que essas duplas aqui, essas 12 duplas, eu vou ter metade delas repetidas. Ou seja, eu vou ter que dividir esse total que deu 12 ali, ó, por 2. Aí eu vou ter o número de duplas diferentes, que foi o que a questão pediu. Caraca, tio, eu tô bugado. É muito linda a matemática, ou não é? Aí olha só. Dividindo por 2, você vai ter 6 duplas. Certo? Tranquilo? Beleza? Vamos lá para a letra B da questão. Qual é a probabilidade de Caio estar entre os escolhidos em uma determinada rodada? Qual é a probabilidade? Probabilidade é aquela razãozinha. Casos favoráveis, casos possíveis. Quais são os casos possíveis de duplas? São 6 duplas. Então, casos possíveis sem repetição. 6 duplas, sem repetir. Aí ela quer saber, ó, qual a probabilidade do Caio estar ser escolhido entre essas determinadas rodadas, né? O Caio está entre os escolhidos em uma determinada rodada, ou seja, aparecer nas duplas. O Caio pode formar dupla com qualquer uma das 3 colegas. Então, ele pode aparecer em 3 duplas. É ou não é? Casos favoráveis, 3 duplas para o Caio, porque tem 3 colegas. Ele pode formar dupla com qualquer uma. Então, ele pode estar em 3 duplas. Qual é a probabilidade disso? Dá uma olhada. Casos favoráveis, 3. Casos possíveis, 6 duplas. 3 para 6 simplifica por 3, né? Dá 1 sobre 2. 1 sobre 2 multiplica por 100 para transformar em porcentagem. Eita! Metade vezes 100, a metade de 100. 50% das chances do Caio estar lá na dupla. Certo? Beleza, galerinha? As questões que eu havia marcado para ti, para você fazer na terça-feira, dia 26, tá aí, resolvida para ti, ok? Não entendeu? Volta o vídeo, dá uma olhada, analisa com calma, beleza? Abraço no coração, beijo do tio. Tchau!